Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, depois de tantas perguntas no meu Instagram, eu venho responder-vos tudo sobre depilação a laser. Para quem não sabe, eu não sei se já falei aqui alguma vez no canal, mas eu trabalho como esteticista, como técnica de depilação a laser e no Instagram principalmente eu recebo imensas questões sobre isso, embora eu já tenha aqui algumas fofas que são minhas clientes, mas mais vale fazer sim um vídeo que abrange toda a gente e responder às vossas dúvidas. Por isso, vou-vos primeiro explicar o que é o laser e depois respondo a todas as perguntas que vocês tenham. Eu tenho aqui apontamentos ao lado, por isso às vezes se calhar de olhar é porque eu tenho aqui alguns apontamentos. Então, eu trabalho unicamente com depilação a laser diodo, por isso tudo que eu vos vou falar é sobre esse tipo de laser, por isso eu não sei como funciona qualquer outro tipo. Eu só trabalho com esse, é desse que eu confio, é nesse que eu gosto de trabalhar, que eu me sinto bem a trabalhar, por isso eu só vos vou responder em relação a esse laser. Depilação a laser basicamente é depilação definitiva. Sim, vocês têm algumas manutenções que eu já vos vou explicar como é que isso se faz, mas a depilação a laser faz com que vocês deixem de ter pelo. E como é que funciona? O pelo, assim que é cortado pela gilete, fica o poro, não é? Com aquelas pontinhas pretas muitas das vezes, e o laser lê esse pelo, lê esse poro. Aliás, o laser só lê o poro se tiver pelo. Só. Por isso, pelo, e normalmente o laser lê melhor o pelo que é mais escuro do que mais claro. Por exemplo, o laser não lê pelo branco. Nunca. Não lê. Um dos mitos, um dos maiores mitos que eu vejo clientes minhas a passar também é que pele morena e pele negra não pode fazer laser. Isso é um mito. Pele negra e pele morena pode fazer laser, sim. Porém, o laser tem resultados mais rápidos em pele branca, mais clara neste caso, e que o pelo seja mais escuro. O laser, a máquina do laser, deve ser sempre ajustada mediante o espaço onde vocês estão a fazer o laser, rosto, axila, perna, seja o que for, o tipo de pelo, a espessura do pelo e também o tipo de pele. Aliás, pelo menos na minha máquina, eu aciono primeiro a cor e as intensidades já estão de acordo com a cor de pele que eu escolhi e a zona também é que eu vou fazer o laser. Antes de fazer depilação a laser, nunca devem fazer a depilação a cera. Primeiro de tudo porque a cera vai cancelar um bocadinho o laser e assim sucessivamente. Por isso, se vocês fizeram alguma depilação a cera, devem esperar cerca de 2 a 3 semanas até voltarem a ter pelo e aí sim fazer a sessão do laser. Entre cada sessão, nunca devem usar outro método de depilação que não seja ou laser ou gilete. Só. E normalmente eu até aconselho às minhas clientes para usarem amaciador de cabelo, porque já amacia a pele, também amacia o pelo e ajuda também na depilação. Eu não aconselho muito cremes depilatórios ou às vezes até espumas de barbear, porque pode irritar a pele e se a pele estiver irritada, o laser não pode passar nessa região. Quanto tempo é que é preciso de tratamento do laser e quanto tempo é que é preciso fazer as manutenções? Então, não existe um limite próprio para cada pessoa, porque cada pessoa vai reagir ao laser de maneira diferente. No mínimo, são necessárias obrigatoriamente 6 sessões. Vocês podem fazer de 6 sessões a 12 sessões. Não deve nunca ser mais que isso, porque se é mais que isso, alguma coisa não está a ser bem feita. E entre cada sessão deve passar apenas 3 a 4 semanas, ou seja, cada manutenção deve ser feita de 3 a 4 semanas e em casos extremos como pele atópica ou sensível e que a cliente sinta que não está bem fisicamente, né, com a pele magoada ou machucada ou algo do género, é que passa a ser de 4 a 5 semanas. O laser não deixa marca, não queima, nem cria qualquer tipo de doença como o cancro, por exemplo. Existia um mito muito grande que o laser causava cancro. Não.
não causa cancro. Porém, se vocês tiverem alguma mancha, alguma marca criada pelo laser, significa que a máquina não está ajustada corretamente para o vosso tipo de pele ou o vosso pelo. Por isso, tenham também atenção a isso. Normalmente, o laser não dói. Graças a Deus já existem máquinas que são indolor. A minha, graças a Deus, é uma delas. Mas eu estou a falar apenas de laser diodo. Eu sei por clientes que laser de luz pulsada dói um pouco mais. Sei que na minha não dói. Há pessoas, é raro, mas há pessoas que logo à primeira sessão sentem diferenças. O que eu peço para as minhas clientes é que entre cada sessão vão decorando quantas vezes é que precisam de fazer a depilação e quanto a manutenção em casa, né, com a Gillette, mas já vos expliquei, e também se o pelo cresce com a mesma intensidade ou com a mesma velocidade que antes de fazer o laser. Normalmente, pelo que eu tenho reparado pelas minhas clientes, só a partir da terceira sessão é que se começa a notar diferenças grandes, digamos assim. Pelo que eu reparo pelas minhas clientes, o sítio mais difícil de ver diferenças, ou seja, o sítio que demora mais a ver diferenças, é nomeadamente virilha e axila. Normalmente porque nas pernas nós até costumamos fazer muita Gillette, por exemplo, ou muita cera, e quem também já fez muitos anos a cera e depois passa para o laser, o pelo já está fraco também de tanto tirar a cera e faz com que também o laser seja mais rápido, que o tratamento seja mais rápido, ainda que seja obrigatório as 6 sessões, ok? Para uma maior eficácia, nunca devem passar as 3 a 4 semanas, nunca. Eu normalmente marco de mês a mês as minhas clientes e normalmente também, eu não sei como é que os outros salões trabalham, mas eu prefiro sempre que as minhas clientes marquem de mês a mês, porque lá está, primeiro de tudo para eu também ter a noção das clientes que vou tendo, mas também para termos uma noção de quanto tempo passa. Antes da primeira sessão do laser, vocês devem assinar um termo de responsabilidade. O meu, por exemplo, explica, eu por acaso não tenho aqui nenhum, mas o meu explica detalhadamente o que é laser diodo, como é que se faz, os riscos que pode ter de alguma coisa, obviamente, como isto eu vos expliquei, de manchas e assim. E também especifica quem não pode fazer o laser, que eu também já vos vou explicar. Em baixo tem a assinatura, a vossa assinatura e a minha assinatura. E isso serve para ambos os lados, caso seja eu errar ou vocês errar por alguma coisa. Convém sempre que vocês sejam totalmente sinceros com a esteticista que vos está a fazer a depilação a laser. Seja por uma ferida, seja por uma tatuagem que não seja muito visível, mas que ela exista, por alguma doença, que seja o que for. Por favor, sejam sempre, sempre, sempre sinceros, porque isso não só põe em risco o nosso trabalho, como também pode pôr em risco a vossa saúde. Por isso, quem não pode fazer o laser são pessoas que têm algum problema de pele, como por exemplo eczemas, lúpus, herpes, coisas assim. Pessoas com diabetes, pessoas com cancro, seja ele qual for, pessoas com doenças cardíacas e uso de pacemaker. Também não pode fazer grávidas ou mulheres que amamentam. Isso são as 6 principais coisas que vos impossibilitam de fazer depilação a laser. E tanto não pode fazer uma grávida como uma esteticista grávida também não pode trabalhar no laser. A partir de que idade é que podem começar a fazer a depilação a laser? Normalmente, eu tenho o meu, por exemplo, este papel que eu vos acabei de falar, tem também para menores, e se for um menor tem que ser um pai ou uma avó, algo do género, que acompanha a menor e que assine por ela, e tem que ter o NIB, não é o NIB, é o NIB, a fotocópia ou o número de BI para comprovarem como faz parte da família e como se responsabiliza pelo menor. E também, se existir alguma doença ou
algo do género que mesmo assim vocês possam fazer o laser. Eu, neste caso, esteticistas, precisamos que vocês assinem na mesma esse papel e que tragam um comprovativo, uma declaração, aliás, do médico para agrafar a esse papelzinho, e esse papelzinho fica guardado connosco. Mas a partir de que idade é que podem começar a fazer laser? Eu tenho clientes menores e não existe uma idade fixa. Obviamente que normalmente para meninas a depilação deve ser feita após a menstruação, após o período, porque é quando começa a desenvolver mais essas hormonas. Eu tenho gente que diz que é a partir dos 18, como tenho gente que me diz que é a partir do período. Eu pessoalmente tenho clientes menores e nunca houve qualquer problema. Aliás, tem clientes que até vão com a mãe fazer, que faz a mãe e depois a mais nova, né, a filha, e não existe qualquer problema. Porém, para quem tem medo, seja de levar filhos, seja sendo menores, é só consultar o médico e trazer a declaração para a esteticista que vos fizer a depilação. Depois dessas 6 sessões, é necessário fazer uma manutenção de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Normalmente as pessoas escolhem, pelo menos as minhas clientes, escolhem de meio em meio ano uma sessão. Não é que volta a crescer pelo, mas às vezes cresce um pelito aqui, outro pelito ali, e então é preciso essa manutenção para que pare outra vez de crescer durante meio ano. Mas não se esqueçam, a primeira vez que vocês vão fazer laser são precisas 6 sessões, ou seja, meio ano de uma vez por mês, uma depilação a laser, ok? Eu estou a falar isto mais direcionado para as meninas, mas homens também fazem depilação a laser e podem fazer em qualquer lado também. Outra coisa, entre cada sessão a pele também deve estar sempre bem hidratada. E já no laser, depois da depilação, nós colocamos também um gel que já vai hidratando a pele. Eu não sei se vocês sabem em que consiste mesmo a sessão, mas basicamente nós passamos o gel condutor, é exatamente aquele gel que se usa em ultrassom, ecografia, coisas assim, e depois passamos a máquina, limpamos o excesso do gel e passamos esse óleo. Basicamente é isso. Normalmente uma sessão de corpo completo demora entre 20 a 45 minutos, depende das zonas, obviamente, porque há mulheres que só querem tipo pernas, virilhas e axilas, há pessoas que depois querem rosto e por aí além. Os preços, claro, obviamente diferem de estética para estética, esteticista para esteticista ou de salão para salão, mas eu acho que já vos respondi a tudo. Se vocês tiverem mais alguma questão, digam-me cá em baixo ou no Instagram lumos.pt. Eu vou deixar aqui em baixo também o Instagram do meu espaço, neste caso do espaço da minha mãe, onde eu trabalho. E, como eu pensei aqui ir, meu Deus do céu. E eu acho que está tudo. Não se esqueçam, visitem também todas as redes sociais e vemos no próximo vídeo. E se vocês querem assim mais vídeos deste género, a falar mais convosco sobre temas beauty related ou mais coisas de maquilhagem assim, thumbs up cá em baixo. Tchau!